Previsão aponta inflação acima da meta e desemprego atinge níveis preocupantes. Funcionários do Itamaraty iniciam greve por conta da falta de pagamento do auxílio moradia. Polêmica no Congresso. Avaliam um projeto de redução da maioridade penal. Integração de hospitais. Governo desenvolve novo sistema para doação de sangue. Exposição de Pablo Picasso em São Paulo estima 350 mil visitantes. Surto de dengue. Mais 700 mil casos foram detectados nesse ano. Copa do Mundo de Ginástica Artística em São Paulo gera expectativas para os Jogos Olímpicos de 2016. Essas e outras notícias agora. No SPM no ar. Boa noite. A Polícia Federal enviou ao Supremo Tribunal Federal um pedido de quebra de sigilo bancário do presidente do Senado, Renan Calheiros, do senador Fernando Collor, do deputado federal Aníbal Gomes e do ex-deputado João Pisolatti. A quebra do sigilo serviria para checar depósitos mencionados por delatores na Operação Lava Jato. O ministro Gilmar Mendes, relator das contas eleitorais de Dilma Rousseff, encaminhou um pedido de investigação das contas da presidente por possíveis irregularidades em um dos fornecedores da campanha petista. A empresa em questão é a VTB, Serviços Gráficos, que também atuou na campanha de José Serra e Aécio Neves. A ONG Artigo 19 divulgou um levantamento para marcar os 3 anos da criação da Lei de Acesso à Informação. De acordo com o relatório, o Judiciário é o menos transparente dos 3 poderes. Apenas 56% dos pedidos de informações enviados ao Supremo Tribunal pela ONG tiveram uma resposta satisfatória em 31 de março. Em 31 de março, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou a redução da maioridade penal no Brasil. A PEC, que aguardou 21 anos para ser votada, passa por apreciação da Câmara desde 8 de abril. Caso aprovada, seguirá para o Senado, onde poderá ser oficialmente incorporada ao Código Penal. Em março, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que diminui a maioridade penal de 18 para 16 anos. O tema é polêmico e envolve questões de segurança pública, justiça e direitos humanos. Em 2013, cerca de 23 mil menores estavam reclusos no Brasil. Desses, 40% por roubo, 23% por tráfico de drogas e 9% por homicídios, segundo o levantamento do governo federal. Isso significa que, na época, os jovens eram responsáveis por 4% dos crimes cometidos no país. Então você pega o adolescente que não entraria nesse sistema falido e vamos jogá-lo lá, porque é um completo absurdo. As facções elas surgem no vácuo do Estado dentro dos presídios. Então, nesse vácuo, você vai estar jogando mais gente lá dentro, pessoas ainda em formação, de 16, 17 anos, que provavelmente serão angariadas pelas facções criminosas, servindo como mão de obra para outros crimes dentro ou fora dos presídios. A criminalidade entre jovens não é um fruto do acaso. Especialistas defendem que a falta de oportunidades e a desigualdade social são as principais portas de entrada para o crime no Brasil. Para este padre, que trabalhou por 6 anos com adolescentes no Instituto Dom Bosco, o jovem infrator que acaba recluso no Brasil é o pobre, é o negro, aquele que não tem. Às vezes a família está completamente desestruturada, o pai abandonou a mãe com 2, 3 filhos, a mãe está trabalhando e esse menino vive no ócio, não tem um espaço educativo que o acolha, ele frequenta a escola na parte da manhã, à tarde vive na rua, vive abandonado. Então são esses jovens de uma condição social extremamente precária de abandono, da falta da assistência do poder público. Enquanto discutimos a redução da maioridade penal, nos 54 países onde houve a redução, não foram registradas quedas nos índices de violência. Segundo o documento divulgado pelo Senado Federal, Espanha e Alemanha voltaram atrás na decisão de criminalizar menores de 18 anos. E hoje, 70% dos países estabelecem 18 anos como a idade penal mínima. A repórter Débora Ferrari tem mais informações sobre esse processo. Boa noite, Débora.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Tomás. Após as comissões de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovarem a PEC, que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos, foi instalada na própria Câmara uma comissão especial que pretende avaliar o conteúdo da proposta. A PEC deverá ser votada pelo plenário da Câmara em 2 turnos e precisa de 3/5 dos votos em ambas as votações. Depois de aprovada na Câmara, a PEC ainda deverá seguir para o Senado, onde será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo plenário. Débora Ferrari para o SPM no ar. Bom, para conversar mais um pouquinho sobre a redução da maioridade penal, eu estou aqui com o coronel da reserva da Polícia Militar de São Paulo, Roberto Mantovan. Boa noite, Roberto. Muito obrigada pela participação. Coronel, caso a redução fosse realmente aprovada, ela seria a solução para a violência que parte desses adolescentes? Eu não acredito que seria a solução, talvez uma parte dela. Na realidade, a solução do problema, como bem trouxe a matéria, está na questão socioambiental do país. Então, nós temos dificuldades hoje para... nós temos uma Constituição que prevê a garantia de direitos fundamentais, né, do indivíduo, e os menores estão enquadrados. Então, falta lazer, falta condição básica, né, de moradia, educação. Então, tudo isso contribui para que a marginalidade cresça de modo geral. Então, o menor, quando ele entra nesse rol, ele faz parte desse ambiente. Então, não significa que exatamente porque vai reduzir a maioridade que nós vamos diminuir o índice criminal. A situação é muito mais ampla, é uma situação complexa que tem que ser analisada de forma global, não simplesmente por uma questão pontual, como querem fazer. Na realidade, eu não sou contra a redução da maioridade. Eu só acho que ela não é o canal para que realmente haja uma redução da criminalidade. E continuando na hipótese que haja essa redução, o sistema carcerário brasileiro ele é apto a absorver esses adolescentes, esses jovens, e a reeducar eles? Em absoluto, ela não consegue reeducar hoje os que se encontram no sistema, e o jovem seria realmente pior. Então, não haveria a mínima condição. Infelizmente, é um sistema podre. Nós temos aí uma notícia de uma anistia. Nós temos as anistias, né? Quando nós temos as grandes datas, os grandes eventos, e tivemos notícia de que um preso foi solto no Dia das Mães, foi liberado, mas ele estava cumprindo pena exatamente por ter matado a sua mãe. Então, por essa razão, a gente observa que o sistema não funciona de forma adequada. Então, colocando o menor nessa situação, que ainda está em fase de maturação, eu realmente acho que é muito crítico. Bom, a redução seria de 18 para 16 anos. Sim. Isso não incentivaria esses jovens a entrarem no mundo do crime, da violência, mais cedo? Você diz os menores que 16 anos? Isso. É uma questão prática, né? Se nós tivéssemos aqui no país uma aplicação da lei, é que nós teríamos a oportunidade de verificar isso. Mas eu entendo que o crime, o indivíduo que é criminoso, ele, como eu acabei de falar agora há pouco, o ambiente e a questão social contribui para que ele entre no crime. Então, o menor, independentemente da idade que ele tenha, se ele já estiver propenso por essas circunstâncias, dificilmente você vai ter uma situação que não é porque eu tenho 12, 13, 14 anos que eu vou entrar no crime. Ele já tem uma condição prévia para isso. Então, mas de qualquer forma, é uma possibilidade também de que essa mão de obra seja aproveitada pelo crime organizado, principalmente com relação ao tráfico de entorpecentes. Então, não podemos descartar também essa situação. Mas, volto a dizer, é uma situação prática que nós teríamos que vivenciar isso, e nós estamos numa expectativa, né, isso que está passando pelo crivo da Câmara, e vamos aguardar para ver o resultado. Bom, coronel, uma última pergunta. Existe um ponto que muitas pessoas que são a favor da redução da maioridade penal falam, que é essa comparação entre a responsabilidade na hora de escolher um candidato, na hora de votar, em relação à condição de arcar com as consequências dos próprios atos violentos. O que o senhor pensa a respeito disso? Na realidade, o menor, hoje, aqui no Brasil, ele tem a opção de votar ou não. Então, com essa opção, como ele tem essa opção, ele também tem a opção, já que ele pode selecionar e escolher, eu acho que realmente a capacidade de discernimento dele tanto faz para votar, casar ou qualquer outra situação, assim como também para o crime. Quando ele entra para o crime, ele sabe exatamente o que ele está fazendo.
Então, na realidade, é o que eu falei agora há pouco, eu acho que não reduz a criminalidade a questão da redução da maioridade. Mas, de qualquer forma, eu penso que deve realmente trazer para a discussão essa questão da redução. Por quê? Porque ele é capaz hoje, pela tendência do mundo, a gente observa a questão tecnológica, as informações estão ao alcance de todos, então não dá para a gente desconsiderar essa condição de que ele tem a capacidade de discernir e saber fazer suas escolhas. Bom, Coronel, eu agradeço muito a sua presença aqui com a gente nessa noite. Eu volto com o pessoal agora da bancada. A indústria automobilística nacional teve queda de 25% em abril. Esse foi o pior abril para o setor desde 2007. Os números foram divulgados pela FenaBreve, a Federação de Revendedoras de Veículos. Pois é, Tomás, e o preço da cesta básica subiu em 17 dos 18 estados, em 18 capitais, em abril. As maiores altas foram registradas em Campo Grande, no Rio de Janeiro, mas a cesta básica mais cara foi em São Paulo. O valor chegou a R$ 387,05. E a taxa de desemprego aumentou no primeiro trimestre de 2015. Vamos com a repórter Cláudia Costa, que tem mais informações para a gente. Boa noite, Tomás. Boa noite, Mariana. Pois é, a situação não está fácil. A taxa de desemprego aumentou 7,9% no primeiro trimestre deste ano, a maior taxa desde 2013. E as mulheres são as que mais sofrem com isso, porque elas representam 52,9% dos desempregados. E a inflação do país continua alta e não deve alcançar o centro da meta antes do final de 2016. A economia brasileira está enfraquecida, o dólar alto, os preços subindo. Afinal de contas, o que está acontecendo com o Brasil? Quais são as atitudes que o governo deve tomar? O país teve um grande crescimento durante a crise econômica de 2008 e chegou à sexta maior economia do mundo. Agora, já em sétimo lugar, o Brasil é quem sofre a crise. A inflação ocorre quando você tem um aumento generalizado nos principais preços da economia. Então não é o aumento de um item apenas ou de alguns poucos itens, mas quando todos ou a grande maioria dos preços da economia está aumentando de forma constante ao longo do tempo. A tendência maior desse ano é uma recessão mesmo, uma queda no nível de atividade econômica em torno de 1 a 1,5% do PIB, essa é a expectativa atual, né? E não é por menos. A taxa de desemprego cresceu 5% no Brasil no último ano. E o salário médio não aumentou junto ao preço dos produtos, tendo um avanço de apenas 0,4% no último mês. Inflação e desemprego aqui em cima. Com a economia estagnada e o PIB previsto para recuar neste ano, o poder de consumo e as oportunidades das pessoas vão diminuindo e diminuindo. E se a situação não melhorar, as chances podem não se reerguerem e essas oportunidades acabarem no chão. Acabei agora de passar numa barraca e não comprei morango. 40 reais o quilo, 30 quilos. Você pega 6, 8 morangos, dá quase R$1 por morango. O preço está muito caro ultimamente, né? E as pessoas ficam reclamando muito, né, dos preços. Aumento de juros, correções de taxas. Os chamados remédios amargos são inevitáveis no atual estado da economia. Essas atitudes podem parecer inúteis e até mesmo ruins a curto prazo, mas podem ser a única salvação para a crise econômica. Não tem como escapar de uma política de ajuste fiscal, né, como a gente fala, de redução de gastos. Qual é, então, o futuro da economia brasileira? Tem solução? Como serão os próximos anos? Esse ano está comprometido, em 2015, o consenso é de uma queda de 1%, acho que até vai ser um pouco mais do que isso. A gente deve voltar a crescer em 2016, mas cresce pouco. Se houver um esforço no sentido de retomar o processo reformista, né, de voltar a buscar alterações na estrutura do país que permitam ganhos de produtividade, que a gente volte a abrir o país, que reforme certas leis, reforme, por exemplo, a questão de petróleo, né, a gente pode voltar a ter algum crescimento de produtividade daqui a alguns anos. O Banco Central elevou a taxa de juros Selic para 13,25%, numa tentativa de combater a inflação, que, como acabamos de ver, deve continuar alta ainda nesse ano. E o dólar, que chegou a R$ 3,30 neste ano, fechou o dia a apenas R$ 3. Cláudia Costa para o SPM no ar. Muito obrigada, Cláudia.
E o Brasil deve colher a safra recorde de grãos esse ano. O aumento da produção, estimado pela Companhia Nacional de Abastecimento, é de 4%. Serão colhidos mais de 200 milhões de toneladas de grãos. E ainda, nesta edição, O país enfrenta pior surto de dengue da história. mais de 300 mil brasileiros consomem crack.